Olá, ouvintes da Rádio Web PJBA. Estamos começando mais um episódio do podcast Saiba Mais, onde você fica por dentro de temas relevantes como saúde, serviços para o servidor e magistrado e novidades no tribunal. Meu nome é Ana Generoso e eu estou acompanhada do juiz Hilton Góes para conversar sobre um tema muito importante: o que as pessoas com deficiência gostariam que você soubesse. Sou Hilton Góes Ribeiro, sou titular da 7ª Vara do Juizado de Defesa do Consumidor e já tenho mais de 31 anos na magistratura. A ideia desse bate-papo é informar da perspectiva de uma pessoa com deficiência que tipo de comentários e atitudes, que às vezes partem de boas intenções, são na verdade ofensivos ou insensíveis. A partir desse alerta, vamos falar sobre que postura é possível adotar no dia a dia para ser mais prestativo e respeitoso com pessoas com deficiência. Juiz Hilton, você já esteve numa situação como essa de ouvir um comentário ou uma pergunta que foi insensível ou ofensiva, onde a pessoa que fez esse comentário parecia não perceber que ela tinha sido ofensiva? Quando nós vamos, então, observarmos o cenário da pessoa com deficiência, muitas vezes surgem comentários inapropriados. São comentários que, na verdade, têm um caráter de discriminar a pessoa com deficiência. Como nós sabemos que a discriminação é algo que ainda está incorporada à sociedade brasileira. Nós temos discriminação por raça, nós temos discriminação por sexo e nós temos também essa discriminação em razão da deficiência. E deveremos então buscar qual é o conceito dessa discriminação. Discriminar em razão da deficiência é toda a forma de excluir, de restringir e de anular os direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência ela é um titular de direito e ela quer participar da vida social. E todo comentário que tenha um aspecto discriminatório não é um comentário bom, é um comentário que deva ser evitado. Como nós estamos falando em discriminação, nós sabemos que a discriminação ela está permeada na sociedade brasileira e que a pessoa deverá tomar cuidado para evitar comentários discriminatórios. Como, por exemplo, você querer tratar a pessoa com deficiência como herói, só pelo fato dela ter aquela deficiência. E hoje nós discutimos muito sério é o problema da personalidade. Então, o que é que acontece? Eu tive a poliomielite quando eu tinha 1 ano e 2 meses. E aí já vieram as sequelas da minha poliomielite. Então, eu estava na formação da minha personalidade. E a minha personalidade de hoje tem muito a ver com as sequelas da poliomielite. Eu não posso dizer que seria a mesma pessoa que sou hoje se eu não tivesse tido a poliomielite e se eu não fosse o que eu sou, uma pessoa com deficiência. O que você gostaria que as pessoas sem deficiência parassem de perguntar para as pessoas com deficiência? Ou seja, desses comentários, como o senhor mesmo já mencionou, a questão de tentar tratar a pessoa com deficiência como herói, que às vezes a pessoa que está fazendo esse comentário acha que está elevando de alguma forma, mas ela está sendo discriminatória. O senhor tem algum outro exemplo que seria bom para guiar os ouvintes de quando um comentário é discriminatório? Há de se ter um cuidado todo especial nas colocações das palavras, para que não reflitam a discriminação. Uma coisa também é importante nós registrarmos, que muitas vezes essa discriminação ela vem como forma de proteção, mas na verdade não é proteção, é discriminação. Nós tivemos um caso agora que uma menina com paralisia cerebral, não podendo sustentar o seu pescoço, a companhia aérea disse que não ia permitir que ela voasse, porque isso comprometeria a saúde e a vida dela. Mas, na verdade, esse comentário que tem esse caráter protetivo, na verdade, é discriminatório, porque ela tem o direito de voar como qualquer pessoa. E os seus pais, para
assegurar esse direito dela, entraram na justiça e o judiciário garantiram. Olha que comentário, um comentário que nasceu como de caráter protetivo, mas na verdade não é protetivo, é discriminatório. E muitas vezes esse caráter protetivo não está só em uma companheira, pode estar também dentro da própria família. É a mãe que tendo um filho com deficiência não permite que ele possa se desenvolver, não permite que ele possa sair de casa, não permite que ele possa fazer amizade sozinho, não permite, portanto, que ele desenvolva suas potencialidades. E ela coloca essa proteção exacerbada, que na verdade não é uma proteção, é uma discriminação. É uma atitude que está discriminando ele como pessoa humana, que por isso tem o direito de desenvolver as suas personalidades, a sua potencialidade e evoluir como todos nós queremos. Muito bem. Nessa discussão toda, você levantou esse ponto da ideia das pessoas sem deficiência acharem que estão protegendo, quando na verdade elas estão discriminando, estão restringindo os direitos. Então eu tenho uma pergunta aqui que é muito frequente também, que eu acho que é muito interessante a gente abordar, que é a questão de quando e como oferecer ajuda para uma pessoa com deficiência. Às vezes as pessoas sem deficiência acabam invadindo o espaço, nesse intuito, nesse âmbito protetivo, na intenção de ajudar, mas na verdade elas não estão ajudando. Você poderia falar um pouco sobre isso? A ajuda deve ser pedida. Claro que a pessoa que tenha um problema, que necessite da ajuda, ela vai buscar esta ajuda. Se a ajuda não for pedida, é porque naquele momento ela não está precisando. E muitas vezes vamos ajudar alguém que não está precisando, terminamos o quê? Atrapalhando esta pessoa, seja no que ela esteja fazendo. Claro que a pessoa com deficiência, ela necessitará durante toda a sua vida um maior nível de ajuda para que ela possa realizar os seus objetivos, os seus sonhos. Mas devemos, então, ficarmos atentos para ajudá-la quando ela pedir. Seja um pedido direto ou seja também um pedido indireto. Se eu vejo uma pessoa que é cega, quer atravessar uma rua, ela não vai parar ali e ficar pedindo para alguém atravessar. Eu devo saber que aquele pedido dela é um pedido indireto, porque ela quer atravessar a rua. Ela quer atravessar a rua, ela quer receber a orientação de que ela possa passar, que ela possa atravessar, quando o sinal ainda não tenha uma tecnologia que permita ela ouvir para poder atravessar. Muito obrigada, esse foi um exemplo muito esclarecedor. Então, pensando em toda essa discussão que o senhor já levantou, os exemplos que você trouxe, que atitudes a gente pode tomar para melhor acolher as pessoas com deficiência no nosso espaço de trabalho aqui no Tribunal de Justiça da Bahia? No meu trabalho mesmo, o que é que acontece? Eu sou o juiz da vara e trabalha ao meu lado um digitador. Então, toda vez que eu levanto e vou ao banheiro e volto para sentar, ele imediatamente, sem eu pedir, nunca pedi isso aí, ele imediatamente pega a minha muleta nas minhas mãos e guarda a muleta. E quando eu vou levantar, ele segura a cadeira para que a cadeira que tem rodas não corra demais. Por quê? Aí é uma ajuda que ele viu que ele estava contribuindo comigo, embora eu não tivesse diretamente pedido. Isso é acessibilidade humana. A acessibilidade humana faz então que a pessoa se antecipe a um pedido e resolva. Então, no ambiente de trabalho, nós constatamos que há uma ajuda sempre maior. Por quê? Porque as pessoas estão ali bem relacionadas e não há como negar essa ajuda. Nós tivemos aqui a Semana da Pessoa com Deficiência e nós vimos vários depoimentos, pessoas inclusive sem visão, que dizem que são muito bem ajudadas no seu trabalho, graças também, hoje em dia, à assertividade. E mais, mesmo assim com assertividade, sempre haverá a necessidade da ajuda humana, porque nós somos humanos e nos relacionamos. E sem esse relacionamento da pessoa humana, não há como existir o desenvolvimento humano. O importante é termos um olhar para evitarmos comentários e as ações discriminatórias. Quando uma escola
nega a matrícula de uma criança com o fundamento de que essa criança teria que ir para uma escola especial, há uma atitude aí discriminatória. Há uma atitude discriminatória. Então a diretoria tem que garantir o acesso da criança à escola. E não querer que haja uma escola especial, que não existe. Que não existe. E outra coisa, se ainda que existisse essa escola especial, se essa escola especial for uma escola que fique bem longe da casa da criança, como é que ela irá? Hoje eu costumo dizer o seguinte, que eu sou o juiz de direito hoje, porque eu andava e ando de muleta. Tive e tenho os braços fortes. E naquele tempo eu ia para a escola, eu tinha que andar de ônibus. E os ônibus de Salvador, naquela época, eram bastante altos. Eu tinha que me pendurar para poder acessar o ônibus e ir para a escola, ir para a Universidade Federal, né? Mas graças a Deus que as coisas vêm melhorando e hoje nós temos ônibus com plataformas. E o Poder Judiciário da Bahia vem desenvolvendo, o nosso presidente, o desembargador Nilson Castelo Branco, é um homem sensível que vem dando todo o apoio à comissão para que possa, então, o tribunal cada vez mais avançar na acessibilidade e na inclusão. Muito obrigada, juiz Hilton. Você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes aqui do tribunal? É uma mensagem que deve ser geral para todos nós. Nós fazemos parte dessa sociedade brasileira. Essa sociedade brasileira vem avançando, mas precisa avançar muito mais. Portanto, tenha cuidado. Tenha cuidado para evitar comentários e atitudes que representem uma discriminação contra a pessoa com deficiência. Muito obrigada pela sua participação, juiz Hilton. E você que nos acompanhou até aqui, obrigada pela audiência. Fique ligado, a programação da Rádio Web continua com muita música e informação. Para mais informações, visite tjba.jus.br. Quer ouvir os episódios anteriores do Saiba Mais ou dos outros podcasts do PJBA? Siga a Rádio Web PJBA no aplicativo SoundCloud.